Graça e paz. Aleluia. Vamos lá, pessoal. Mais um dia, mais uma terça-feira. Falando deste tema tão pouco falado nos dias de hoje nos cultos, né? E quando falado, mal interpretado. E nós queremos hoje, através desses ensinos das terças-feiras, desmistificar muita coisa que a religião nos trouxe e nos fez pensar por indução. É por isso que eu faço um apelo para a igreja, para vocês que estão em casa. Amém? Não se detenham somente naquilo que vocês ouvem, mas verifiquem na palavra de Deus se aquilo que está sendo dito realmente está escrito. Faça como o povo de Bereia, quando Paulo chegou anunciando o evangelho. Eles não se contentaram com aquelas verdades trazidas por Paulo, mas eles foram comparar na Bíblia se aquilo que ele estava falando convinha realmente do livro sagrado. Precisamos ser coerentes a este ponto. Um homem muito famoso, que a maioria dos cristãos hoje conhece, chamado Kenneth Hagin, né, o fundador do Verbo da Vida, né, que é o Rema hoje. Ele disse algo no livro que me chamou muita atenção. Quando ele estava orando ao Senhor, buscando uma resposta naquilo que ele queria, conveniente, claro, da palavra, algo diferenciado aconteceu. Ele foi levado em sentidos e o Senhor Jesus apareceu a ele. E enquanto Jesus veio trazer as promessas, as respostas da palavra, ele, de frente com Jesus, disse: Senhor, não é querendo duvidar, mas me mostra nas escrituras onde estão as coisas que você está falando. Olha que coisa tremenda. O próprio Cristo apareceu a ele e ele pediu para que o Cristo mostrasse nas escrituras aquilo que estava falando. Por quê? Nós sabemos que Satanás, ele pode se transfigurar até no anjo de luz. Então nós precisamos sempre nos certificar na palavra o que está sendo mostrado. Isso é muitíssimo importante. Mas antes de começarmos a entrarmos mais profundamente nesse tema, quero te convidar a orar. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Você que está aqui na igreja também, se quiser, de olhos fechados, a mão no coração. Vamos falar ao Senhor e buscar essa verdade. Por favor, arranque daqueles que estão aqui na frente, arranque do pastor Júnior, arranque do pastor Sandro as suas dúvidas, por favor. Quanto mais interesse vocês tiverem na palavra, mais o Senhor nos dará para passar para vocês. Quanto menos interesse, menos vocês vão saber. Então, busquem dentro de vocês esse interesse agora. Peça ao Espírito Santo em nome de Jesus. Eu peço, Pai, graças te dou por esse momento tão especial. Tão especial que quando eu estava vindo para cá, me deparei com uma realidade que o Senhor me trouxe muito grande. Comecei a analisar, eu e o Senhor conversamos a respeito da igreja e chegamos à conclusão que a coisa mais importante que nós temos e mais poderosa hoje é a sua palavra. Não é uma igreja bonita, não é uma igreja com muitos membros, porque se nós não estivermos na sua palavra, se Cristo não estiver em nós, não viveremos o evangelho. Não saberemos o que era o nascer de novo e os benefícios que tem no novo nascimento. Quando Nicodemos estava com Cristo lá em João, por mais que ele tinha todas as regalias, por mais que ele fosse rico e tivesse oportunidades que poucos tinham naquela época, mas ele era pobre, miserável, cego e nu, porque não conseguia entender a palavra na legitimidade, na verdade. Então Cristo salienta dizendo: é necessário nascer de novo,
para que você possa entrar no reino de Deus e desfrutar disso que eu estou fazendo. Pai, da mesma forma, não nos deixa como Nicodemos, apenas com palavras e rituais, mas que Cristo venha nos mostrar a legitimidade, a verdade, conforme ele disse em João. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram em Cristo Jesus. Nós esperamos em Ti, Jesus, nosso Mestre, a verdade absoluta. Revela, Senhor, para este povo, o coração deles, revela, traga uma luz muito forte no coração deles, para que possam saber as verdades de ser justiça de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Tenho certeza que o Senhor já se faz presente. Se você creu nessa oração, já é um bom começo para você entender o que significa a justiça de Deus. De antemão, só quero que você entenda uma coisa. Nós vamos entrar em alguns temas e o pastor Júnior vai dar continuidade, mas analisando um pouquinho, gente, a vida de homens que fizeram a diferença, como Kennedy Reagan, como na atualidade John Bevere, como T.L. Osborne, John Pepper, o pastor Chris de Oakley-Home também, o pastor Joseph Prince, o Dan Muller, tantos homens que falam a mesma língua no sentido da justiça, porque isso quem trouxe foi o Espírito Santo. É a forma correta de se entender a justiça de Deus. Mais uma vez eu saliento que para entendermos a justiça é necessário nascermos de novo. Nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo é quando você se arrepende do homem que você é, quando chega ao seu conhecimento, quem você se tornou, quem você é verdadeiramente. E essa consciência de quem você se tornou e quem você é, abre dentro de você algo que ninguém pode te dar. Abre em você um senso de necessidade de cuidado e salvação. Você sabe que quando você chega a esse conhecimento, essa plenitude de entendimento, automaticamente vem a necessidade de um Salvador. Porque nós não podemos ser justos, nós não podemos ser bons, nós não podemos ser santos, por melhor que pratiquemos, por melhor que fôssemos. Isaías 64 diz isso, se eu não me engano. Para o Senhor, todas as nossas atitudes é considerado como trapo de imundícia. Eu quero que você entenda que se você quiser ser justo, se você quiser ser santo, se você quiser ser separado para boas obras, conforme em Tito, é necessário você estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo. E T.L. Osborne dizia sempre nas suas pregações, pastor Júnior? Era uma coisa simples, mas muito poderosa. E que hoje os crentes, por mais que eles ouçam, é muito difícil entrar. E não, nas suas cruzadas ele dizia: Cristo morreu no seu lugar. Hoje se tornou um jargão no meio evangélico. Mas se nós entendêssemos, importássemos isso para dentro e compreendêssemos isso, nos libertaria. Entenda que um homem morreu no seu lugar. Lembrando que Jesus não tinha pecado nenhum. A Bíblia nos revela isso. Pedro diz que ele não tinha nenhum pecado. No livro, em Lucas também está escrito, o próprio governador Herodes disse que não viu nada de errado nele. Procuraram encontrar alguma coisa para incriminar Jesus, não encontraram, nenhum pecado encontraram em Jesus, nenhum. Então por que ele teve que morrer? Por que ele teve que morrer como um dos piores pecadores da história humana? Por que Cristo teve que sofrer tanto antes da sua morte? Por que teve que inventar uma história para que ele fosse, preso, açoitado,
esbofeteado. Jesus sofreu muito, eu não vou entrar nesse tema, mas foi muito sofrimento. Mas espera aí, ele não precisava passar por aquilo. Mas ele fez uma substituição. Por amor, ele trocou a nossa cruz pela dele. Era para que nós estivéssemos ali. Porque eu pergunto para você, quem foi que pecou? Foi Jesus? Não, nós pecamos. E se nós tivermos esse entendimento, nós pecamos. Então quem matou Cristo? Foram os romanos? Não, fomos nós. Nós matamos Cristo por causa dos nossos pecados e transgressões. Mas, como a vontade do Pai era estar conosco em tempo integral, como sempre, como foi no princípio com Adão, Ele quis restaurar isso como do princípio. Então Ele envia o seu Filho, justo, e se fez injusto, se tornou injusto, para que através da sua morte levasse toda injustiça, pecaminosidade, orgulho, inveja, dores, enfermidades, cânceres, tudo ele levou consigo na cruz do Calvário. E quando ele morre na cruz, amém? Quando ele morre, todas estas coisas morrem junto com Cristo. Vocês estão me entendendo? Todas as enfermidades, pecados e iniquidades morrem juntamente com Cristo na cruz. Quem está me entendendo? Então, quando Jesus Cristo, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele vem puro, santo, justo, para sempre. Para sempre. E detalhe, e todo aquele que estiver em Cristo, também é justo, santo, puro, para sempre. Não existe mais pecado, não existe mais a vida torta, não existe mais coisas ruins. Quem está em Cristo Jesus? O que a Bíblia diz em Romanos? Nova criatura é aquele que está em Cristo. Nova criatura. Você nasceu de novo. Entende? Ou seja, se nós, como diz Romanos, morremos com Cristo na cruz, porque era o nosso lugar, amém? Era o nosso lugar, então Cristo morre a nossa morte. Quem está me entendendo? Então pela fé nós também precisamos ter a certeza que morremos com Cristo. Então se morremos com Cristo para o pecado, para a morte, para a iniquidade, para a angústia, para a tristeza, nós morremos. E Cristo ressuscitou no terceiro dia. Então, como Ele ressuscita, nós também ressuscitamos nele. Então, quando estamos nele, quando recebemos Jesus com o nosso coração, nós estamos nele. E qual é a vantagem, pastor, de estarmos nele? É que recebemos a natureza dele, recebemos a vida dele. Então, nós temos a vida de Cristo em nós. A própria essência do amor, a própria essência da vida, pastor Júnior, da bondade, da benignidade, da benevolência. Nós temos esta natureza agora em nós. Portanto, se nós morremos, Cristo está vivo em nós. O que é isso, pastor? Justiça de Deus. Porque nenhum homem por si só poderia se salvar. Por melhor que ele fosse, por mais santo que ele fosse, não poderia se salvar. Portanto, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que são insondáveis, são transcendentes, não podemos saber, nos permitiu ter novamente acesso à vida. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Não é qualquer tipo de vida. Todos aqueles que estão em mim têm vida, não terá, já tem. Amados, eu vou te dizer uma coisa: se você está enfermo,
Se você tem algum problema de enfermidade, como disse T.L. Osborne, e ele mostrou quantas vezes em suas cruzadas, pastor Júnior, todos aqueles que criam em Jesus Cristo, todos aqueles que choravam e diziam, não era para ele morrer, era para eu morrer. E ele estava dizendo que uma prostituta, olha isso, uma prostituta que estava em câncer fase terminal. Algumas pessoas se compadeceram, sabendo que o próprio Dr. Osborne ia estar fazendo uma cruzada naquela cidade. Então pegaram um carrinho de mão, porque ela não conseguia nem andar, magra, esperando a morte. Pegaram um carrinho de mão, colocaram um travesseiro e levaram ela à cruzada. E quando o Sr. Osborne estava falando que aquela cruz era para mim, era para você, não era para ele, chegou o momento que aquela mulher caiu em si e começou a chorar. Ela se arrependeu imediatamente. Quando ela se arrependeu, ela se pôs de pé, sem que ninguém a tocasse. Sabe o que é isso? Ela recebeu a mensagem. Quando ela recebe a mensagem, ela recebe a vida. Quando ela recebe a vida, ela é curada instantaneamente, ninguém precisa colocar a mão. Vocês entendem o que é justiça? Justiça é isso, você se colocar em situação digna diante de Deus, sem doença, sem complexo de inferioridade, sem medo, sem culpa, sem enfermidade nenhuma, com a consciência limpa diante de Deus. Porque o que nos deixa podres por dentro, o que nos deixa enfermos, é esta consciência da indignidade. Não somos mais indignos, éramos indignos, mas Cristo, através da cruz, nos fez dignos por meio da sua morte. E que agora nós podemos desfrutar dos benefícios de sermos justos em Cristo, pastor Júnior. A coisa mais poderosa. Por favor, se detenham nesta verdade e transformem suas vidas. Assim como o pastor Júnior foi alcançado, assim como eu fui alcançado, eu quero que vocês sejam. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conhecendo mais das Escrituras. Quanto mais você pega para ler este livro, mais você se torna justo. Porque você vai entendendo quem você é. Não é mesmo, pastor Júnior? Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. É muito bom falar sobre esse assunto. Eu digo constantemente que todos os cristãos que nasceram de novo, eles precisam ter uma consciência renovada e precisam entender que são justiça de Deus em Cristo Jesus. Existem alguns dogmas, que a religião implantou sutilmente na mente das pessoas, dos cristãos, que justiça de Deus tem a ver com o juízo, e não tem a ver com o juízo de Deus. Justiça tem a ver com o caráter e a bondade de Deus. Justiça é o próprio Senhor, Ele é justo. Amém? Então os cristãos, nós temos dito constantemente, eu acredito, tenho certeza absoluta, quanto no Cocaia, aqui no Grajaú, porque estamos em uma mesma visão, em um mesmo propósito. Nesses dias nós temos dito muito sobre conhecer o Pai, entender quem é o Pai, E o que eu disse domingo, a religião nos mostra um Deus, o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra um Pai. A religião nos mostra um Deus, mas o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra um Pai. Amém? Aonde temos acesso, aonde podemos entrar com confiança na presença dEle, aonde temos comunhão com Ele, aonde temos a vida de Deus dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo que foi disponibilizado pelo Pai. Jesus disse para os discípulos: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, como que o Pai vai mandar o Espírito Santo?
O Espírito Santo, a vida de Deus, havia se perdido no Éden, quando Adão e Eva pecou. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a quebra da comunhão entre o homem e Deus. O Espírito de Deus, a vida de Deus foi retirada de dentro do homem, porque o homem ele foi criado, ele foi feito para a comunhão. E Cristo, ele veio justamente para trazer novamente essa comunhão. Foi por isso que Cristo morreu e ele disse para os discípulos: eu preciso ir novamente, porque se eu for, Deus ele vai mandar a presença dele novamente para morar dentro de vocês. Isso é maravilhoso. Isso nos dá confiança de estar na presença dele. Não somos nenhum pobre de marré, não somos pessoas qualquer. Não, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então essa matéria para os dias de hoje é uma matéria muito importante, pertinente, e nós aqui já falamos sobre a queda de Adão e Eva, como isso aconteceu. Falamos aqui como a morte se propagou na humanidade. Nós falamos aqui também como que era a justiça de Deus no Velho Testamento, que era por meio dos sacrifícios que prefiguravam Cristo. Na aula passada aqui nós enfatizamos também sobre o propósito da lei, né? Nós precisamos entender isso, o propósito da lei, o porquê que Deus mandou a lei mosaica para o povo de Israel, para que servia a lei, né? Nós dissemos aqui que a lei foi dada para ressaltar a deficiência da humanidade, para ressaltar o pecado, a deficiência que a humanidade tinha. Amém? Diante de Deus, eles precisavam de um Salvador, e a lei foi dada como aio, né? Em Gálatas diz isso, né? Que a lei foi dada como um aio, como um tutor, como um cuidador, né? Até que Cristo viesse. A lei nos conduziu até Cristo. Amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre a justiça de Deus no Novo Testamento. Como que isso acontece? Nós entendemos que a justiça no Velho Testamento era por meio de sacrifício de animais que prefiguravam Cristo. E agora, como é que funciona a justiça de Deus na nossa dispensação, na nova aliança? Como que isso é aplicado em nossas vidas? Como que precisamos entender isso, amém? Nessa nova aliança, no Evangelho de Cristo, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Glória a Deus. Aleluia. Vocês que estão aí nas suas casas, chame toda a tua família, se reúna na tua sala, pega as suas Bíblias, pega um papel, uma caneta, anota os versículos, amém? Que é muito importante para vocês continuarem esse estudo, essa meditação na casa de vocês. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 21, 22. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a justiça de Deus na nova aliança não é por meio da lei, não é por meio de sacrifícios, não é por meio de obras humanas, não é por aquilo que podemos fazer. Amém? Na velha aliança,
o sacrifício, a justiça de Deus era por meio de sacrifícios, obras próprias. Agora aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a justiça de Deus é mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acessamos essa justiça, nós se tornamos justiça de Deus em Jesus Cristo por meio da fé. A partir do momento que acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que nascemos de novo, automaticamente nos tornamos, pela obra de Jesus Cristo, não é pelas nossas obras, nos tornamos automaticamente justos. A fé em Jesus Cristo nos leva a essa vida de justiça. A obra de Jesus Cristo, quando entendemos isso e nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos elevados a um patamar espiritual ao mesmo de Cristo. Nossa, pastor, você está exagerando, negativo. Essa é a nossa condição espiritual. Essa é a nossa verdade espiritual. Pastor, eu não me sinto assim. Você não precisa se sentir. É uma verdade que você precisa compreender e que precisa descer para o teu coração. Ainda que o inimigo das nossas vidas diga, lance na tua mente essa sugestão: você não é justo. Você não tem que pegar essa palavra. Você tem que ficar com a palavra de Deus, se apegar a isso e dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio nele. Amém? Glória a Deus. Vimos que tudo que Deus fez no Antigo Testamento em relação à justificação dos homens era provisório e imperfeito. Então tudo aquilo que era feito na velha aliança, os sacrifícios, amém, era imperfeito, amém, e era provisório. Os sacrifícios de animais, amém, era imperfeito e provisório, até que Cristo viesse. Até que Cristo viesse, amém. Enquanto a plenitude dos tempos não chegava, para que a redenção eterna fosse efetuada pelo Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 8. Aleluia, como é bom falar dessa palavra, irmãos. Todas as vezes que eu começo a falar dessa palavra, eu sou renovado. Todas as vezes, não importa o que me tem acontecido durante o dia, quando eu começo a proferir essas palavras, quando eu começo a ensinar, o meu espírito, ele pula, ele salta, ele começa a se mover dentro de mim. É uma alegria que eu não consigo explicar para vocês. Aleluia, eu estou me segurando aqui porque o espírito está alegre, o meu espírito está convicto de quem eu sou. Aleluia, e é uma presença maravilhosa, é uma presença que só quem sabe, só quem sente isso sabe o que eu estou dizendo. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Eu vou ler novamente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Amém? Em outras palavras, eu digo aqui, o fim da lei é Cristo, ou seja, o fim daquilo que era improvável, o fim daquilo que não podia justificar, o fim daquilo que era provisório, é até que Cristo chegasse. Amém? Depois que Cristo veio, aleluia, é somente nós depositar a nossa confiança nele, amém? E nos tornarmos pela fé justiça, justos, amém? Há pessoas que digam que
é possível viver essa nova condição, essa nova realidade, viver o Evangelho de Cristo sem fé. E eu digo que é impossível, porque fé é um novo estilo de vida para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Viver no Espírito é impossível viver sem viver pela fé. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o justo viverá pela fé, ele está nos convidando, está nos chamando a viver um novo estilo de vida. E para nós vivermos uma vida no Espírito, nós temos que viver pela fé. O que é fé? A fé é um mecanismo que nos faz acessar aquilo que é invisível. A fé, amém, é a ponte para nós acessarmos o espiritual. É impossível. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de fé. E é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Como que iremos agradar a Deus se nós não tivermos fé? Então, para nós vivermos uma vida à altura, a estatura de Cristo, chegarmos à perfeição, a estatura de Cristo só é possível pela fé e mediante a palavra de Deus. Aplicando aquilo que é Espírito. Como que nós aplicamos aquilo que é Espírito? Como que aplicamos a palavra? Porque a palavra é Espírito. Jesus disse, João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo é Espírito e vida. Se vocês se atentarem, vocês que estão aí na tua casa, se atentarem para estas palavras que estão saindo daqui, essas palavras têm poder para mudar a tua vida. Essa palavra tem poder para curar, e não importa qual seja a enfermidade que você esteja. Não importa se os médicos já disseram que você não tem mais jeito. Eu estou aqui como um profeta, como um homem de Deus, para dizer que há jeito. Jesus não irá te curar, Ele já te curou há mais de 2000 anos atrás. E o que eu preciso, pastor, é me tornar consciente daquilo que Cristo disponibilizou para mim na cruz. E Ele disponibilizou cura, Ele disponibilizou provisão, Ele disponibilizou saúde, Ele disponibilizou uma vida abundante, Ele disponibilizou, amém, a você andar à estatura de Cristo, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 17, que o amor ele é aperfeiçoado em nós, e nos apresentaremos diante do Senhor com ousadia no dia do juízo, porque assim como Cristo é, nós somos aqui na terra. Você não pode pensar menos do que isso. Você não pode pensar menos do que isso. Essa é a tua verdade espiritual. Eu não posso aceitar menos do que isso. Pastora, mas a minha vida está de ponta cabeça. O diabo tem feito isso, o diabo tem feito aquilo. O problema não é mais o diabo, o problema é a ignorância. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 que Cristo despojou todo o império das trevas. Cristo tomou toda a autoridade do diabo. Pastor, mas eu vejo o diabo fazendo tantas coisas. O diabo ele faz porque as pessoas são ignorantes. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído, o meu povo é roubado, porque lhe falta conhecimento. Qual é o poder que o diabo tem? O poder da tua ignorância. Quanto mais ignorante, mais diabão ele vai se apresentar diante de você. Quanto mais ignorante, mais diabão, ele vai se apresentar diante de você te amedrontando. Agora, quando lhe vem o conhecimento, quando acende uma luz na tua mente, e que você olha tanta bagunça, você fala, nossa, é tanta informação, que eu estou confuso. É isso mesmo. Quando a gente acende a luz de um quarto bagunçado, a gente vai ver o quanto está bagunçado dentro do quarto.
Mas isso é bom, porque quando acende a luz, a gente começa a organizar todas as coisas. Amém? Aleluia. Fala um pouquinho, pastor Sandro. Fala um pouquinho. Tem tanta coisa que eu ficaria falando aqui até meia-noite e não ia dar oportunidade para você falar. Mas é muito bom ouvir, porque quanto mais eu ouço, mais eu tenho fé. Amém? Quanto mais se ouve, mais fé você adquire. Isso é bênção. E eu podia ficar a noite inteira ouvindo sem problema nenhum. Por isso, olha só, o pastor Júnior, eu aprendi isso, muito interessante. O Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca. O falar é prata, o ouvir é ouro. O falar é prata, o ouvir é ouro. Então, se você souber ouvir, crer no que é certo, né, pastor Júnior? Então, crer certo te levará para o lugar certo. Porque, pastor, então tem como crer errado? Sim. Você pode estar sinceramente errado. Como disse o pastor Júnior, se você está baseando-se na lei para que alcance a justiça, por mais sincero que você seja, você está sinceramente errado. E você não pode alcançar, por mais sincero que você seja, bom que você seja, você não pode alcançar a plenitude da verdade, porque lhe faltou o conhecimento. E hoje para vocês esse não é mais o problema, porque o conhecimento chegou. Olha isso, enquanto o pastor Júnior estava dizendo aqui, ouvindo e refletindo, isso é bom demais, ele usou um texto que está lá no capítulo 10, né? Isso. Olha só o que diz aqui. Eu vou ler no versículo 9 de Romanos, no versículo 30 em diante, tá bom? Olha só que interessante. Depois eu vou explicar. Que diremos, pois? Que os gentios, somos nós, amém? Que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Exatamente o que o pastor João estava dizendo. Assim como que pelas obras tropeçaram na pedra de tropeço, como foi profetizado pelo profeta Isaías, se eu não me engano. Eles não entenderam. Por quê? A justiça veio para eles como uma pedra de tropeço, eles não entenderam. Tropeçaram na justiça, estava diante da justiça e não conseguiram enxergar. E olha só o que diz o versículo 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Pastor, o que é pedra de tropeço? A pedra de tropeço para eles era a lei. Só que eles queriam pegar essa pedra de tropeço e colocar como uma estrada reta. Não tinha como. Então também, olha o que aconteceu. Veio uma rocha de escândalo, como profetizado. O que é esta rocha? Nós entendemos lá em Êxodo, né, como explicado para nós por Paulo lá em Hebreus, que a rocha é o próprio Cristo. Então o escândalo para eles, essa rocha de escândalo, era o próprio Cristo. E o que o texto nos diz? O que Paulo está dizendo para os romanos? E todo aquele que crer nesta rocha não será confundido. Aquele que crê nesta rocha não será confundido. A respeito do que é a justiça, a respeito dos seus direitos, a respeito do que podemos desfrutar. Gente, isso é rico. Eu posso dizer uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, nós amamos tanto vocês. Porque, sabe, eu vou dizer isso, não me entendam mal, vocês me conhecem, graças a Deus, mas nós pagamos caro. Com dificuldade para saber disso. Estamos passando para vocês e só queremos a retribuição da sua fé. Nós não fazemos salas e cobramos nada disso, porque a sua alegria, a sua satisfação, a sua liberdade em Cristo nos é a recompensa. Essa é a nossa recompensa, essa é a nossa alegria. E no capítulo 10, no versículo 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração
e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Por quê? Lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Estava falando dos judeus. Eles faziam as coisas com devoção, com sinceridade. Entende? Eles faziam, olha só, eu chamo isso para o despertar da igreja. Eu canso de dizer isso, talvez não tenha entrado ainda no entendimento de vocês, sabe? Vocês podem ser zelosos, você pode fazer tudo para o Senhor, mas o Senhor só recebe isso em virtude da justiça. Todas as coisas que façamos, tudo aquilo que a gente pode fazer para o Senhor só recebe em meio de Cristo, por meio dEle. Ele é a porta que leva todas as coisas para o Senhor. Ele é a porta que leva todas as nossas boas ações. Por quê? Se Cristo não levar, as obras são nossas. Mas se Ele leva, as obras são dele em nós. Vocês conseguem compreender isso? Uma vez que eu estou morto, amém? Eu não posso fazer obras. Eu estou morto. Morto não faz obras, mas faz aquele que vive em mim. Aquele que vive em mim faz a obra. Então o meu corpo serve para uma glória, para que o nome do Senhor seja glorificado através das minhas ações. Mas não são minhas, mas são daqueles que vivem em mim. Paulo disse isso. Eu não tenho do que me gloriar. Se eu tiver que me gloriar, eu me glorio na minha pequenez, na minha insignificância. Porque é ela que me sustenta e me deixa forte diante das situações. Entende o tipo de gloriar-se? Se você quiser gloriar-se, glorifique-te da sua pequenez, da sua incapacidade. Porque através dessa pequenez e incapacidade é que Deus derrama a graça. Quando você reconhece que é pecador, quem está me dizendo? Quem está me entendendo? Quando você reconhece que é um pecador, e Paulo afirmava, eu sou o pior deles. De todos os pecadores, eu sou o pior. Ele se qualificava como o pior dos pecadores. Sabe por quê? E ele realmente acreditava nisso, e se detinha naquilo, e se gloriava naquilo. Mas como assim? Como alguém pode se gloriar no pecado? Porque ele recebeu a revelação do Espírito. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se nós tivermos a consciência de quem somos, amém, pastor Júnior? Nós teremos a graça duplicada. Nós teremos a capacidade aumentada. Por quê? Porque nós entendemos quem somos. Então, sabe, Paulo estava fazendo um apelo aqui para eles não entendiam. Por mais devotos que eles fossem, olha, e no versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Eu posso fazer tudo, pastor Júnior, na igreja, mas se eu não tiver entendimento, eu vou ser roubado. No versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Porque, como disse o pastor Júnior, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, recebe salvação. Uou, vocês entenderam aí de casa? Vocês ficaram com uma cara de ué. Eu vou resumir.
Se vocês se detiverem naquilo que vocês estiverem fazendo, achando que aquilo vai justificar vocês diante de Deus, tirem os seus cavalinhos da chuva. Portanto, a fé, ela é totalmente aderida ou acoplada pela fé. Pela fé na cruz, no efeito de Cristo, no que se aconteceu. Cristo morreu e ressuscitou. Quem crê que Jesus morreu de fato em seu coração, como está escrito aqui? Se você crê, se tua boca confessar que Jesus é o Senhor em teu coração, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, você terá justiça, porque só os justos serão salvos. O Senhor não salva o injusto. Nenhum injusto subirá. Mas agora, como pode existir um injusto, pastor Júnior? Sendo que Jesus, através do seu sacrifício, justificou a toda a humanidade. Porque ele tirou todos os pecados, todas as iniquidades foram tiradas. Isaías 53. Então, o que eu concluo? Eu concluo que ninguém vai para o inferno por causa de pecado nenhum. Porque se Cristo levou todos os pecados e iniquidades, eu não posso crer que ainda eu tenho. E agora? Então quem vai para o inferno, pastor Sandro? Quem vai para o inferno, pastor Júnior? Aqueles que não creem no Filho de Deus. Se você não crê no sacrifício, se você não crê na ressurreição, você não é justo. E se você não é justo, você não pode ser salvo. Só os que creem, a Bíblia diz, se você crê em Cristo, você será salvo. Mas se você não crê, você não será condenado, você já está. Entende? Se nós não recebermos Cristo, nós não saímos do mundo. E se não sairmos do mundo, estamos debaixo de condenação. Qual é a condenação? A morte, a desgraça, a tristeza, as enfermidades, os cânceres, os coronas. Vocês estão me entendendo? Então, como eu me livro de tudo isso? Quando eu recebo Cristo, quando eu gero Cristo em mim, Ele vai sendo gerado. Quanto mais eu entendo a palavra, quanto mais eu creio, quanto mais eu sei, Cristo é formado em mim, até que Ele chegue à estatura que comanda totalmente a minha vida, e eu me torno um com Ele. Eu preciso ser um. Se eu for um com Cristo, eu sou um com o Pai. E se eu for um com o Pai, eu tenho a natureza de Deus. E eu nunca vi Deus ficar doente. Eu nunca vi Deus pecar. Amado, eu não vou dizer que nós não vamos pecar, eu vou deixar isso claro, porque eu sei que fica no subentendimento. Não vamos dizer que não temos pecado. O que João diz lá na carta dele? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, peraí, pastor, e agora? Amado, todos nós iremos pecar, porque o pecado está na nossa carne. Paulo disse lá em Romanos 7, não é, pastor Júnior? Peraí, se eu morri, sou uma nova criatura e estou pecando, então não sou eu quem peco. É o pecado que vive em mim. É a carne, é os trejeitos da carne que me levam para o pecado. Mas a consciência de Paulo era de um homem justo. A consciência da justiça, amém, anula o pecado da carne. Quem está me entendendo? Se eu tiver uma consciência de justiça, e eu pequei, mas eu pequei por acidente, eu não pequei porque eu quis praticá-la. Eu não vivo na prática do pecado, mas o Espírito que está em mim me conduz para a retidão, e Ele me livra, e Ele me ensina a renunciar à vida pecadora. Mas, se por acaso pecardes, como diz João, saiba que tem um advogado fiel. Aleluia. Ele disse, escrevo para que não peques, mas se pecardes, ele sabia, vocês vão pecar.
saiba que tem um advogado fiel junto ao Pai, que é o reto juiz. Amém, pastor Júnior? Pode complementar em nome de Jesus. Senão, é igual você, eu fico... Glória a Deus. Eu queria só ressaltar a fala do pastor Sandro, agora falando sobre o pecado, porque assim, é algo que a gente tem que descer o nível. Tem que falar, porque senão as pessoas... vai dar um nó na cabeça da pessoa. Calma aí, o pastor falou que o pecado não leva para o inferno e agora é rejeitar o sacrifício de Cristo, aí eu não peco mais, não, aí eu peco mais. Então, se você não tiver um entendimento claro, o que o pastor Sandro está querendo dizer? Vou tentar explicar aqui. Que não é o pecado porque Cristo resolveu a questão do pecado na cruz. Dos crentes, não, da raça humana. Cristo resolveu a questão do pecado da raça humana na cruz. Amém? Então, ou seja, a ausência do conhecimento desta verdade levam as pessoas à destruição, por não aceitar o sacrifício redentor de Cristo. Amém, pastor? Então o que acontece? Nós, na nossa caminhada cristã aqui nessa terra, estamos sujeitos a errar. Amém? Estamos sujeitos a tropeçar. Estamos sujeitos. Mas o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9? Olha o que a Bíblia diz. Se reconhecermos já é a palavra no original. Vou ler aqui. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então essa palavra reconhecer no original é homologeu, que significa reconhecer. O que acontece? Quando você tem uma mente renovada, você sabe que você nasceu de novo, que Cristo resolveu a conta do pecado. Se porventura você tropeçar, o que você precisa fazer? Poxa, eu reconheço que eu errei aqui nesse momento. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar perdão. Eu vou me apropriar daquilo que Cristo Ele deu para mim. Amém? Que essa palavra receber no original é lambano. Você não espera, Deus me perdoe, e você fica sentindo, querendo aquele sentimento, eu vou jejuar 4 dias, aí vou me sentir perdoado. A pessoa que faz isso é justiça própria. Vai passar 5 anos, aí o diabo vai lançar na mente dela, aí acontece alguma coisa de errado na vida dela, pode ser que seja aquele pecado lá, você não se arrependeu direito, Deus não te perdoou, por isso que está dando errado isso na tua vida. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Cristo, Ele já providenciou perdão. Cristo, Ele já perdoou a raça humana. E o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse perdão. Apropriar. Eu preciso me apropriar desse perdão. Não vai ser por sentimento. Eu preciso saber que eu sou perdoado. Então como que vai ser a nossa caminhada cristã? Se porventura em alguma circunstância da nossa vida a gente tropeçar ou pecar, a gente vai reconhecer, poxa vida, eu reconheço que eu errei nessa, poxa vida, eu deveria ter falado a verdade, mas eu menti. O que você tem que fazer? Senhor, eu reconheço que eu errei, eu me aproprio do meu perdão no nome de Jesus. Você segue andando de cabeça erguida porque você sabe que você é perdoado. O diabo não vai te acusar, porque você sabe que você é perdoado. Você se apropria desse perdão. Amém? Então Cristo resolveu a questão do pecado. Foi o que o pastor Sandro lhe disse. Não é o pecado que vai me levar para o inferno, mas é a ignorância. É a falta de conhecimento, de aceitar o que a graça, aquilo que Cristo já nos proporcionou. Pastor Amém? Júnior, vai lá. Não, muito interessante. Vou complementar agora. Trouxe
mais uma verdade. Isso é muito, muito bom enfatizar mesmo, porque esta palavra é sempre pega, né, nesse assunto. Enquanto o pastor Júnior falava, me veio um exemplo. Por exemplo, quando nós estávamos no mundo, né? Quando nós estávamos no mundo, nós pecávamos, mas só que não tínhamos a consciência do erro que cometíamos. Para nós era natural. Era a nossa consciência natural, era a nossa natureza morta, agindo como um gentil, como um ímpio. Então, não tinha peso. Mas, nascido de novo, se você cometer o mesmo erro, meu Deus, como vem o peso daquilo. O peso é o quê? É o Espírito vivo em você, dizendo que aquele não é o caminho a ser seguido. Ficou claro agora? Então assim, nós vamos errar? Vamos. Mas o Espírito, que é a nossa lei, conforme diz escrito em Jeremias, agora ninguém mais precisará ensinar nada, porque eu... Jeremias 31? Vou ler. É o 34. Aqui, ó, para ficar mais claro. Nossa, eu adoro esse texto. Então vamos lá. Olha só, no versículo 31 do capítulo 31 de Jeremias diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E o que mais? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uou! Então, aonde está a lei? Quando ele falou, naqueles dias, que diz que o Senhor está falando? Atos capítulo 2, quando eu enviar o meu Espírito. E este Espírito é a própria vida de Deus, é a natureza de Deus que estava em Adão, que estava em Cristo. Por isso que Cristo teve que subir ao Pai, para que o Paracleto viesse e enchesse todos deste conhecimento e dessa sabedoria. Para quê? Gente, ele disse: eu não me lembro mais dos seus pecados e iniquidades. Eu não me lembro. O rio levou. Eu não me lembro. Você é justo, você é santo, porque a minha natureza está em ti. Portanto, se pecardes, né? Voltando, se você pecar, a consciência, a lei que Deus colocou na tua mente e no seu coração, te lembrará que aquele não é o caminho. Porque pela lei, como que eles eram punidos na lei, na antiga aliança? Só quando eles eram pegos no ato, no erro, eles eram punidos. Amém? A mulher ou o homem, né, ambos pego em adultério, seria o que a lei mandava matar, apedrejar. Só que a lei, amém? A lei que Jesus disse: agora eu vos digo que se ao menos desejar, se tiver na tua mente cobiçar aquela mulher, você já está adulterando. O que ele está querendo dizer? A mesma coisa que Jeremias está dizendo aqui, entendeu? Que a lei será impressa dentro do nosso coração. Então, Jesus está querendo dizer, né, na velha aliança, a pessoa era punida se fosse pega no erro. Agora, na nova aliança, existe um árbitro dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. Quando você quer pensar em fazer alguma coisa de errado, a vida de Deus está dentro de você, ali, ó, te orientando. Não é assim, não é desse jeito, não faça isso, não minta, fala a verdade, não cobice,
está dentro de você. Você não precisa ser pego mais no fragante para ser condenado, mas a vida de Deus que há dentro de você, imediatamente já te... Opa, é assim que tem que ser. Porque os estatutos, as leis de Deus foram impressas dentro do nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Pastor Júnior, eu vou contar um relato. Eu tenho um pouco de vergonha, mas eu acho que vai vir a calhar. E eu não era, né, eu estava aprendendo a caminhar no Senhor. E um dia eu estava com a pastora Flávia, né, muito recente, ela estava ainda me orientando, né, como devia andar na presença de Deus e tal. E a gente foi no mercado fazer umas compras. E percebemos que faltava uma caixinha de fósforo, né? Eu falei, peraí que eu vou buscar. Aí eu fui buscar. E eu coloquei no bolso. E passei no caixa. Falei, a gente já fechou a compra. Sabe, falando aqui para ela baixinho. A gente já passou a compra e... não vai abrir de novo. Passar um cartão por causa de 10 centavos. Ela falou, eu não vou perder a minha bênção por causa disso. Passa lá. Aí eu fui e passei, fiquei com vergonha. Falei, amor, não pega nada. Mas ela estava me ensinando o quê? Gente, no começo, estava bem no comecinho. Para mim isso era normal. Para mim isso era vantagem. Não era desvantagem. Para mim era vantagem. Porque, poxa, eu ganhei uma caixinha. Agora, com o novo espírito, eu perdi. Vocês entendem? Então, quando eu recebo alguma coisa no mundo, quando você rouba, você ganha. Quando você nasce de novo, quando você rouba, você perde. Vocês entenderam isso? Depois que eu já estava muito mais à frente, aconteceu a mesma coisa. Nós passamos uma tábua de carne e o cara já tinha fechado o supermercado. Já fechou. Segurança já tinha fechado a porta. Nossa, eu não passei isso. Eu não consegui ir embora. Estacionamento já fechando, eu peguei aquele negócio e falei, irmão, devolve aí, eu não passei isso. O cara falou, o quê? Não, vai embora, irmão. Eu falei, não. Devolve, faz o que você quiser, eu não passei, eu não peguei isso. Eu me livro disso. Porque agora se tornou maldição para mim. Porque eu sei que aquilo era errado. Quem me disse? O Espírito Santo. Devolva, não leve, não é seu. Não é seu, não leve. Essa é a verdadeira conversão. Porque a lei está frutificando em nosso espírito, nosso coração e na nossa mente. Então o que era vantagem para a gente antes no mundo, já não é mais hoje. Gente, isso é incrível. Muitas pessoas pensam, será que eu estou com o Espírito Santo? Faça o teste. Você vai ver que o Espírito Santo está falando, gritando dentro de você. Por isso que a Bíblia diz, olha só que interessante. Se você blasfemar contra Deus, há perdão. Se você blasfemar contra Jesus, há perdão. Mas, e se você blasfemar contra o Espírito Santo, pastor Júnior? Por que não há perdão? Por que não há perdão quando blasfemamos contra o Espírito Santo? E muitas pessoas fazem várias alegorias, mas eu vou ser claro e objetivo, vocês vão entender. Se o Espírito Santo que está em você agora não consegue te convencer do erro, e nem buscar em você, te fazer, trazer na sua mente o arrependimento, como nós estávamos dizendo, sobre o reconhecimento, sobre o seu erro, você está em maldição. O reconhecimento do erro faz você novamente se tornar justo. Enquanto você não reconhece aquilo, você permanece na injustiça. Texto que o pastor Júnior acabou de nos dizer. Portanto, se o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio para nos convencer do quê? Do nosso pecado, do juízo. Amém? Ele veio, ele está aqui para nos convencer.
para nos levar a Cristo, para nos levar à retidão. Se Ele não nos convence, se você resiste ao Espírito, vocês não podem ser justos. Não há perdão. Porque quem veio trazer o perdão? O Espírito Santo. Ele que veio convencer você do sacrifício de Jesus. É Ele que traz as verdades de Cristo e revela o seu coração e a tua mente. Se você não recebe o Espírito para entendimento destas palavras, você não pode ser justificado. E se você não for justificado, você não herda a salvação. A blasfema contra o Espírito Santo não te leva à salvação. Não há perdão, porque é Ele que nos convence. Amém, pastor Júnior? Para complementar aqui, você está vendo que esse estudo ele é totalmente movido pelo Espírito. Nós estamos aqui falando sobre justiça, né? Também não tem como falar sobre justiça de Deus se não falar sobre o Espírito Santo. Aleluia, não tem como. Amém? Eu vou ler um texto bem conhecido e eu amo esse texto. João capítulo 16. Abra aí, João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ouvir de quem? Oh, aleluia! Ouvir de quem? O Espírito Santo, ele não vai falar dele mesmo, mas só irá anunciar, só irá trazer para nós aquilo que ele ouvir. Ouvir de quem? Do próprio Cristo. Aleluia. Vou ler novamente. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Amém? Eu vou parar aqui. E Ele irá nos anunciar o que está por vir. Amém? Um cristão, um filho de Deus, nascido de novo, que considera a presença de Deus, que renova a tua mente, ele não é pego em surpresa alguma. Ele não é pego. Oh, aleluia. A vida de Deus está dentro de você. Ele irá te anunciar aquilo que irá acontecer no futuro. Você não é pego, você não ficará amedrontado. Você vê essa crise, coronavírus. Quem considera o Espírito Santo, quem tem a mente renovada, não é pego de surpresa. Está andando sobre as águas. Está andando sobre as águas. Eu creio nessa verdade. E olha o que ele diz aqui. E o que eu digo para os jovens. Tem muitos jovens aí assistindo a gente, né? Tem alguns jovens aqui, né? Os jovens que ainda não casaram. Amém? Aqui está dizendo: quando vier o Espírito da verdade, Ele te conduzirá em toda a verdade. Amém? Você nunca será enganado em um relacionamento. Nunca. Se você considerar o Espírito Santo a palavra de Deus, você não vai ter um casamento, você não vai ter uma escolha errada, você vai ter uma escolha assertiva. Quando você considera a vida de Deus, o Espírito Santo, você vai ter uma escolha assertiva, você vai acertar, porque Ele está dentro de você para te conduzir em toda a verdade, em todas as áreas da tua vida. Ele te conduz na verdade. Ele te conduz na verdade. Amém? Isso é extraordinário. Ele anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo glorificará quem? Cristo. Amém? Porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Obrigado, Espírito Santo, porque os segredos de Cristo estão sendo revelados dentro de mim por intermédio do Espírito Santo de Deus. Os segredos de Cristo, amém, está sendo revelado dentro de mim, amém, através da palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo. E as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Sabe quando você está na tua casa, que você lê aquele texto 30 vezes e não te mudou,
E quando você lê 31 vezes, que você lê e que salta os teus olhos, o seu coração queima, aquele texto está se tornando vivo dentro de você, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou contar um testemunho aqui. Aconteceu um episódio e eu falei assim: se eu tomei a decisão de ser guiado pelo Espírito, viver uma vida no Espírito pela fé, eu vou fazer prova, eu vou andar nele. E aconteceu que o meu carro, eu fui para o interior e na volta teve uma rachadura pequena em um cano atrás do radiador não, do cabeçote. Um cano que eu levei para o meu mecânico e ele falou: é imprevisível. Até fazendo uma como que chama? Para você viajar com o carro, uma revisão, é imprevisível. Como que nós íamos saber que esse cano ia rachar? E rachou, queimou meu cabeçote. Aí voltei para o interior de guincho, encontrei um mecânico lá, ele teve a boa vontade de arrumar o meu carro, e minha prima trouxe o carro para cá. Passou-se nem uma semana, começou a dar o mesmo problema. Pressão do carro alta, né? Eu falei: nossa, meu coração já acelerou. Eu falei: meu Deus do céu. Foi o mesmo sintomas que deu quando o carro parou na estrada. Levei para o mecânico de confiança, né? Ele abriu meu cabeçote, ele falou: está condenado, não dá para. Eu levei para a retífica, não tem como consertar, é só um novo ou um seminovo. Eu vou tentar procurar um para você. Me ligou, falou: não encontrei, só encontrei na Volkswagen, cabeçote zero, nota fiscal, R$2.500. E eu sem nenhum real no bolso. Falei: amém, é meu. É meu. Aí ele falou assim: só que é o seguinte, toda vez que acontece isso na parte de cima do motor, você tem que ver a parte de baixo. Possa ser que embaixo também está com problema. Você pode correr o risco, né? Eu falei: pode ver. Pode ver. Aí ele abriu todo o motor, viu tudo que ia ficar, pediu a peça lá da Volkswagen, comprou. Falou: Júnior, vem aqui, vou passar para você o orçamento. Falei: pode passar. Cheguei lá, 7.500. Falei: amém, eu vou fazer. Saí da mecânica. Aí eu falei assim: Espírito da verdade que habita em mim, que me conduz em toda a verdade, eu não tenho esse dinheiro, me ajude, me direcione para me arrumar esse dinheiro. Fui para casa, tirei um cochilo assim de meia hora. Quando eu acordei, veio um nome no meu coração. Eu mandei uma mensagem para essa pessoa, expus o que estava acontecendo. Ele falou assim: me passa o número da conta. Você quer quanto? Você quer 8? Você quer 10? Você quer 15? Eu vou te emprestar, meu irmão, e não vou cobrar um juro, nem 50 centavos sequer de juros. Eu falei: não, só quero o que eu preciso. Transferi R$8.000. Liguei para o cara me deu um desconto, foi para 6.500, mais ou menos 6.700. Transferi na hora para o cara, meu motor do carro está zero. E eu falei para a Andréia, na hora que eu falei para a pastora Andréia, eu nem a condeno, ela falou: Júnior, traz o carro para casa, nós não temos essa grana. Eu falei: temos. O Espírito da verdade, ele já está me direcionando. Quando eu falo isso, meu coração queima, porque ele é a resposta. Ele é a resposta. E para a honra e glória do Senhor, o mês que vem eu já pago tudo, não estou devendo mais nada. E o motor do meu carro está zero. O mecânico falou assim: o seu motor está mais novo de quando você comprou. Isso é o Deus que servimos. É se lançar totalmente, confiar, ser guiado pelo Espírito, viver uma vida pela fé. Oh, como meu coração queima quando eu falo isso. Como meu coração queima. E essa é a proposta que o apóstolo Paulo ele faz para cada cristão nascido de novo em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? O justo viverá pela fé. Amém? Pastor Sandro termina, dê as últimas considerações e amém. Encerro com a minha fala aqui.
Aleluia. Acompanhei todo esse processo e vi realmente que Deus é conosco. Amado, ter Deus nas nossas vidas não significa sermos livres de todas as adversidades. Muitas pessoas confundem isso. Peraí, eu estou servindo a Deus, por que isso acontece comigo? Só eu disse isso, né? Nem mais. Eu estou servindo a Deus, por que isso? Eu estou servindo a Deus, por que aquilo? Porque as pessoas imaginam, bom, se eu estou servindo a Deus, estou sendo fiel, eu tenho que ficar livre de tudo. Tudo tem que ser mil maravilhas para mim. O Senhor abriu todas as portas e tal, não vão ter mais problema, está tudo certo. Será que é assim mesmo que funciona? Amém? Por quê? Algumas coisas acontecem para que exerçamos a nossa fé nele. Porque se tudo correr bem, nós não precisamos de fé. Amém? O Senhor podia ter livrado Daniel da cova dos leões. Para o Senhor seria fácil. Um homem que era totalmente justo, procuraram incriminá-lo de qualquer maneira, não conseguiram. E inventaram uma desculpa, um decreto que adorasse só o rei Dario. Então ele, como os outros governantes, com inveja dele, sabia que ele orava 3 vezes por dia. Esses governantes pegaram Daniel orando e falaram com o rei. Porque o decreto era, aquele que não adorar o rei durante 1 mês, será lançado na cova dos leões. Então, o decreto do rei não pode voltar. Daniel foi para onde? Para a cova dos leões. Só que Dario gostava muito de Daniel. Não queria que aquilo acontecesse, mas ele não podia voltar atrás. Então ele foi jogado na cova de leões famintos. E o rei Dario ficou inconsolável. Começou a chorar. Porque ele não queria lançar o seu amigo na cova. Mas no outro dia de manhãzinha, ele disse, espero que o Deus de Daniel tenha o livrado. E quando ele vai na cova, ele dá aqueles gritos, Daniel, meu amigo. Ele disse, ó rei, vive eternamente. Não pequei contra ti e nem contra o meu Deus. Sabe o que aquilo serviu? Para que Dario visse o tamanho do Deus de Daniel. Ele não sabia qual era a forma de Dario conhecer o Deus de Daniel. Qual era a forma de Nabucodonosor conhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lançando na fornalha. Então, às vezes a gente não entende porque estamos passando por processos difíceis na vida. Mas se, como o pastor Júnior, se manter fiel, sabendo que aquilo é uma prova, mas ele já deu o escape. E o escape foi a forma que o pastor Júnior fez. Não, eu tenho. E de fato ele tinha. Ele não podia ver, mas pela fé, ele tinha todas as situações, já tem saída para nós, todas. Porque quando Adão morreu, espiritualmente, o Senhor já fez um plano para revivar todo o mundo. Entende? Então as coisas aconteceram conforme inesperado, sim, mas ele já tem um plano para trazer de volta. Então não murmurem, irmãos. A murmuração é a certeza que você está dando para você mesmo, que você vai permanecer onde está. Deus odeia murmuração. Ele quer que usemos a fé e às vezes permite que esta fé seja aprovada para que você e eu sejamos aprovados. É duro dizer isso, mas a gente tem que tirar esse estigma religioso de que eu estou servindo a Cristo, tem tudo, não vou passar por nada, vai estar tudo bem, não vou. Quando passardes por provações, porque ela produzirá tantas qualidades em você, perseverança, enfim. Vocês entendem isso? Quando nós chegamos à plenitude desse
conhecimento, ficaremos muito mais felizes. E na situação que estivermos passando, saberemos que vai cooperar para o bem. Não sabemos quando ou como, mas vai. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando todas as coisas, quando está dizendo todas as coisas, boas e aparentemente ruins. Porque a gente, movido na dor daquele momento ruim, não consegue ver nada bom. Isso é psicologia. Então, quando a gente passa por uma coisa ruim, a gente imagina que tudo está ruim. Tudo fica ruim, não é assim? Mas não. Ali é o nosso degrau, é o nosso upgrade espiritual. O upgrade não vem com coisas boas. Para encerrar, pastor Júnior, Joyce Meyer, uma mulher hoje, uma das mais influentes hoje no termo de pregação, seu ministério hoje alcança 1/3 do planeta. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas acompanham essa mulher. Ela chegou a adquirir tanto conhecimento, tanta intimidade com Deus, que muitas pessoas, eu quero o que esta mulher tem. Mas quando ela contou o testemunho dela, ninguém mais quis. Porque ela teve que ser quebrada. O espírito dela precisou ser quebrantado. Sabe aquele cavalo que não é manso, que você tem que colocar ele na rédea? Sabe o que diz? O que é um espírito contrito? É quando aquele espírito rebelde é amansado pelo Espírito Santo, ele se torna contrito. Então agora aquele espírito pode ser levado para onde o Espírito Santo quiser. Isso é um espírito quebrantado. Então ela foi muito quebrantada, foi humilhada. Não porque Deus quis humilhá-la, mas ela precisou passar por aquilo que achava que para ela era humilhação. E ela descobriu que era soberba, má, devassa, individualista, ímpia, presunçosa. O Senhor revelando a ela. E ela recebeu aquilo. Aquilo foi uma humilhação para ela. O Senhor estava colocando um espelho da frente dela. Isso é misericórdia. Naquele momento era sofrimento, mas para o Senhor é misericórdia. Ela não entendia que aquilo era algo para o bem. Para ela machucava, mas o Senhor estava trabalhando o bem nela. Então quando o Senhor colocou um espelho e mostrou quem ela se arrependeu de tudo. Era uma das melhores empresárias, ganhava muito dinheiro, viajava muito, todas as portas ficaram fechadas. Quando ia pregar, ela não tinha dinheiro de se hospedar em hotéis, então ela dormia no estacionamento do McDonald's. E chegou um período na sua vida que ela não tinha dinheiro para nada, e ela teve que orar para o Senhor para que tivesse panos de prato na sua casa. Ela passou momentos bons, mas também aprendeu no sofrimento a obediência como Cristo. Cristo se tornou obediente a Deus pelo sofrimento, conforme diz a palavra. Entende? Então, quando essa mulher passou por tudo isso, foi onde ela escreveu o seu livro, best-seller, Batalha da Mente. Todas as coisas que ela passou nesse período devasso da vida dela, ela escreveu no livro. As experiências que ela teve com Deus, todas as coisas que ela aprendeu com Deus. E este livro se tornou best-seller em inúmeros países. Muitos países abriram a porta de pregação para ela. Ela pregou em lugares mais distantes do mundo inteiro. Ganhou inúmeras almas para o Senhor. E se tornou a mulher que ela é hoje, por tudo que ela passou de sofrimento. Nós precisamos aprender a sofrer. Não sofrer como o mundo sofre, mas sofrer sabendo que uma janela de escape já está posta e que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar no dia de hoje. Gostei muito, pastor Júnior, da nossa conversa. Palavra maravilhosa. Tem sido muito bom para mim, tem sido muito edificante. Eu não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu saio daqui, eu saio mais forte, mais sorridente, mais firme, mais convicto
do que eu estou fazendo é a coisa mais certa a se fazer. Não é mesmo? Então eu agradeço a vocês por estarem aqui, por ter me dado essa oportunidade. Porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui, de fato. Então, você que está em casa, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, graças te dou por este momento tão precioso. Senhor, eu não sei em quantas pessoas, mas eu me sinto cada vez mais forte e realizado nesta palavra. Não me interessam as acusações do diabo sobre os meus erros, sobre as minhas falhas, mas me interessa sobre quem eu sou em Cristo Jesus, porque eu descobri na sua palavra, aquilo que eu sou em Cristo é o que o Senhor pensa de mim, não o que eu penso de mim, não o que o mundo pensa de mim. Portanto, Senhor, muito obrigado pela justiça, muito obrigado pela santidade, muito obrigado pela inteligência, pela capacidade, habilidade de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Também eu agradeço pela vida do pastor Júnior, pela capacidade, habilidade, competência, dignidade, justiça, domínio próprio, tudo que o Senhor tem dado a ele, para que a sua vida seja cada vez mais parecida com a de Cristo. Oro também para que os olhos de coração de todo o povo sejam iluminados, a fim de que saibam qual o motivo do seu chamado e as riquezas da sua gloriosa herança. Pai, revela o coração deles, aonde eles estão posicionados, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que possa mencionar, não só neste presente século, mas também no que há de vir. Onde o Senhor foi colocado por cabeça acima de todas as coisas, e o mundo subjugado aos seus pés. Bom saber é que o Senhor o deu à sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude que preenche todas as coisas em todos os lugares. Nos faça ter a revelação desta verdade. Revele isso ao coração dos teus filhos que estão nos assistindo, que estão aqui, em o nome do Senhor Jesus. Levante sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Está encerrado, amado. Muito obrigado por mais um dia.